Pessoas simples, feitos grandiosos. Essa é a conversa de hoje e você está no canal certo, você está no AD Santos Podcast. Eu sou o Altamir e é uma alegria imensa estar com você aqui nesse momento. Hoje eu estou me sentindo como aquele melhor amigo que vai na sua casa e quando outros amigos chegam, ele fala assim para os seus amigos: seja bem-vindo, a casa é sua. Por que eu estou falando isso? Você pode ter percebido que nós não estamos mais, nesse momento, nas dependências da editora. Nós estamos convidando alguém muito especial para conversar com a gente hoje, mas ele nos convidou a estar na casa dele. Então, aproveita esse momento, curte esse vídeo, compartilhe esse podcast com a sua rede de contatos. Eu tenho certeza que onde esse material chegar, pessoas se sentirão engajadas a encontrarem aí, a participar da sua vocação no reino de Deus, naquilo que Deus está fazendo em seu bom mundo. Hoje, os nossos convidados dispensam apresentação. Uma delas é a Jennifer, você já conhece, não é mesmo, Jennifer? Seja bem-vinda, bom estar aqui com você. Obrigada. Jennifer, aproveita e apresenta também o nosso convidado. Obrigada, Altamir. O nosso convidado de hoje é natural de São Paulo, graduado em Teologia, doutor em Ministério, PhD em Teologia, é palestrante, conferencista nacional e internacional. Ele é pastor emérito da Primeira Igreja Batista de Curitiba, igreja que tem mais de 18 mil membros. Uau. Porém, além de seus membros, com toda certeza, o seu ministério alcança outras milhares e milhares de pessoas espalhadas por todo o mundo através das suas redes sociais. Eu sou uma delas. Bem, eu estou falando do pastor Pascoal Piragini Júnior. Pastor Pascoal. Bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Nós somos bem-vindos aqui. Vocês são bem-vindos aqui, né? Porque essa aqui é a minha verdade, sala aqui na igreja, né? Gente, olha, se eu soubesse que o Altamir viria desse jeito lindo, comemorando os 46 anos da editora. Anos de editora. Né? Eu não tenho 46 anos, né? Não. Mas a editora eu teria melhorado um pouquinho meu traje, viu? Imagina, Gisele, olha, você também, imagina. né? Mas olha, que bom que a gente está junto aqui para falar desse lançamento aí que vai surgir daqui a pouquinho aí, né? Sim. Pessoas simples, feitos grandiosos. É isso aí. Pastor, diz uma coisa pra gente. Esse momento da história que nós estamos vivendo é um momento muito instagramável. Não é mesmo? Onde tudo corre o risco de ser clicado, ser curtido, ser descurtido. Eu sei que tem os termos em inglês, mas eu não vou me arriscar para... Senão vão ter os comentários: ei, esse rapaz não fala inglês, então deixa pra lá, né? Mas quando a gente pensa nessa geração, nesse tempo de Instagram, de redes sociais, me parece que a vocação de vida, o objetivo de vida é algo grandioso, mas algo grandioso baseado na imagem, ou me parece até mesmo em feitos fúteis. Você pega aí alguns youtubers, né, influenciadores que até perderam a vida esses dias, assim, fazendo coisas que não se passa pela imaginação de alguém fazer, mas em nome dos seguidores, em nome de um feito grandioso, tomou algo, se arriscou e acabou com a sua vida também nesse sentido. Como que nós traduzimos essa ideia de pessoas simples, engajadas em algo grandioso, para uma geração que está vendo o grandioso como a imagem, como algo efêmero, talvez baseado em fama, sucesso? Eu acho assim que o fato de muita gente estar buscando, né, uma posição dentro da mídia, ela é porque também tem muita gente do outro lado da mídia que está tentando ser relevante de alguma maneira. E aí então a gente fica buscando nas áreas de interesse, se é um jogo, se é uma outra coisa, aqueles que parecem ser mais relevantes, para a gente poder chegar perto deles também. Mas, na verdade, a gente vai descobrindo ao longo da vida, da história, da experiência, que a relevância ela não está exatamente na imagem da gente, né? Uau. Porque a imagem da gente ela se deteriora. Então, basta eu olhar uma fotografia minha, não é, há 50 anos atrás, já tenho 64, quando eu tinha 14 anos, eu era atleta, você nem pode imaginar, mas eu era atleta, jogava voleibol lá no Palmeiras e... No Palmeiras? No Palmeiras, sou palmeirense, querido, que é isso? Gente, Né? vamos voltar aqui nisso, vamos reeditar.
Então, a gente olha a imagem daquela época, né, e diz, puxa vida, como é que é? Talvez é lá, aqui é melhor, tal. Mas a relevância não está na imagem, mas está naquilo que você consegue realizar que tenha significado de vida para você e para outras pessoas. E isso a gente vai aprendendo com o tempo, não é? A relevância está em casa, a relevância está na convivência com as pessoas que nós amamos. A relevância não está numa imagem que passa tão rapidamente, não é? E a gente vê, por exemplo, no history, né, do Instagram, né? Quanto tempo fica? 24 horas. Exatamente. Né? Então aí, de repente, aquela imagem já passou. E a gente vai ver que a relevância tem muito mais consistência. Você está dizendo que nós consumimos relevância, então? Nós consumimos imagem? Nós estamos buscando a nossa própria relevância e às vezes espelhando a nossa relevância naqueles que nós achamos que tem relevância, né? É verdade. E enquanto que somos desafiados por Deus a construir a nossa própria relevância, todo dia, no lugar em que nós estamos inseridos de alguma maneira. Não tem nada de errado você compartilhar alguma coisa com alguém. Eu compartilho com 120 mil pessoas que me seguem, certo. Mas não necessariamente a minha relevância está porque eu tenho 120 mil pessoas me seguindo. A minha relevância está porque eu existo, porque Deus me fez, porque Ele tem um propósito para a minha vida, porque eu estou buscando alcançar aquilo que Deus tem para mim. E isso nos relacionamentos grandiosos ou simples do dia a dia da vida da gente. E por coincidência, pastor, eu acabo de me lembrar, o senhor está falando, não porque 120 mil pessoas me acompanham, mas ontem o senhor fez uma atitude que pode ter sido considerada simples, mas que foi tão especial. O senhor foi no hospital, visitou muitas pessoas que às vezes estão ali sem a rede social, mas o senhor marcou presença, orou por aquelas pessoas, esteve presente na vida delas. E isso foi uma atitude relevante. Olha, ela está falando porque eu fui visitar a mãe dela no hospital, viu? É verdade. E a dona Esther me recebeu com tanto carinho, viu? E se ela vê esse podcast, queria dizer que foi um prazer estar com ela lá. E hoje o maior prazer é saber que ela já saiu do hospital, já está em casa. Louvado seja Deus por isso. Mas relevância para mim é esse relacionamento que a gente tem com pessoas e a marca que a gente pode deixar no coração, na vida das pessoas. Porque as coisas elas passam, mas as impressões que ficam no coração das pessoas, elas permanecem, né? Então isso se propaga na vida e na história. Eu estou ouvindo aqui o senhor falar, linkando com o seu manuscrito. O fato de a gente trabalhar numa editora nos dá alguns privilégios, né? Um desses privilégios é nos depararmos com algumas obras e poder ter acesso a elas antes mesmo do público em geral. Em primeira mão. Em primeira mão, né? Parece que dá para ouvir. Olha, eles estão sendo muito simpáticos, eles pegam o borrão. O manuscrito, né? Quase com a bique e o papel. Quando a gente está escrevendo, às vezes sai, né, sai meio truncado, aí vai lá e esse povo tudo nos ajuda a melhorar, ficar bonitinho. Eles pegam quando está feinho ainda, viu? Isso é tão precioso, isso é muito lindo. A gente consegue ouvir o autor ali através das palavras escritas, né? Mas fazendo o link, pensando que a simplicidade ela está ligada ao ser, né, não ao status. Mas hoje nós temos essa inversão aí nos assediando, onde a relevância ela é uma relevância de status, não de essência. Olha, isso é relativo, vamos dizer assim, né? Porque a relevância de status ela é efêmera, ela passa muito rápido. Como eu falei, né, no Instagram, se está no bio é uma coisa, se está no feed é outra, se está no history é outra completamente diferente. Então depende. Então tem coisas que estão lá que a gente diz, não, essa aqui tem que ficar no meu feed, porque a gente diz, olha, isso aqui tem relevância permanente. E tem outras que a gente diz, olha, isso aqui está no history, vai passar em 24 horas e pronto, acabou. E você, às vezes, nem gravou, isso ficou perdido. O que eu quero dizer com esse modelo, com esse exemplo que todo mundo está usando, está fazendo hoje, né? É que a relevância ela é relativa no sentido de que
por exemplo, uma coisinha que eu coloquei lá no meu history, que teve uma visualização de 20 mil pessoas ontem, tá? Foi uma canção, né? Uma musiquinha cantada em espanhol numa igreja que que fizeram uma homenagem para minha esposa. Eu assisti, né? 20 mil pessoas olharam para aquilo, tá? Sim. Agora, qual vai ser a relevância daqui 6 meses disso, daqui 1 ano? Então, assim, o que eu quero dizer é que quando a gente olha nessa perspectiva, a gente vai buscar relevância em coisas que tenham mais duração. Não tem nada de errado eu publicar uma musiquinha daquela, porque foi um momento emocionante, gostoso, não é? Mas, às vezes, eu tenho que publicar uma palavra mais firme, mais dura, às vezes eu tenho que publicar um sonho, às vezes eu tenho que compartilhar questões outras que vão ter um outro tipo de relevância. Ontem mesmo, né, a gente estava lá em Campo Largo, com uma pá maravilhosa, linda, dourada lá, e jogando terra para cima para dizer, olha, a obra do centro lá de restauração de deficientes está começando a ser construída. A pá e a terra terão relevância para aquele tempo, mas o projeto vai ter uma relevância maior. Transcenderá o tempo. Isso, e a gente tem que buscar a relevância que transcende ao tempo. Entrando no seu tema, no seu texto escrito, o texto que será publicado em breve, e as próximas semanas se Deus são quiser. Decisivas e importantes, né, pastor? É isso aí. Estamos trabalhando pesado para isso. Estamos trabalhando pesado. Os parceiros estão todos ansiosos para esse manuscrito final aí, viu? Ó, a pressão básica. Estou vendo. Mas pensando no seu texto, estava lendo, entendendo um pouco ali o que o senhor estava querendo transmitir para a gente com esse escrito, e eu leio o sumário e depois de ter lido o texto, pensei, esse sumário aqui, esse índice, ele poderia ser diferente. Opa! Eu vou dizer por quê. Não. Estou aceitando boas ideias. Aqui, André, está aqui. André, dá para mudar ainda? Posso dar spoilers aqui, chefe? Posso dar spoilers? Autorizado? Alguns spoilers? Isso é novidade para mim também. Vamos lá, alguns spoilers aqui, viu? Não, gente, brincadeira. Você traz 10 capítulos. Isso. Desenvolvidos, acessíveis, e cada capítulo recebe aí o nome de um personagem, muitas vezes anônimo nas escrituras, que nem nome tem na escritura, passou despercebido, ele entra e sai rapidamente da cena, mas a atitude dele ficou algo diferente. Então, por exemplo, seja como Tíquico, spoiler, mas você não está falando de Tíquico somente, você está falando de algumas características que Tíquico apresenta. Alguém que trabalha em equipe, alguém confiável. Amigo para toda hora. Eu vi que são características que o senhor destacou, características que podem, penso eu, deveriam estar presentes em cada seguidor de Jesus, porque são características do próprio Senhor Jesus. O senhor pode falar um pouco sobre isso para a gente? Porque seja como Tíquico, seja alguém que sabe trabalhar em equipe, alguém confiável. Eu acho interessante porque tem os personagens, né, que são os grandes heróis da Bíblia, e que a gente diz, puxa vida, olha só, eu acho que não vai ter como, de que jeito a gente pode viver uma vida de fidelidade e fé como Abraão, ou viver o poder e a intimidade com Deus de Moisés e assim por diante. Mas a Bíblia está cheia de pessoas que a vida delas foram tão inspiradoras, foram tão abençoadoras, que você diz assim, puxa, mas isso eu podia fazer, né? Então, quando eu falo de Tíquico como confiável, Paulo deu para ele 2 cartas do Novo Testamento para ele entregar. E se hoje eu tenho essas 2 cartas que estão na Bíblia e posso lê-la na minha casa, é porque tinha um homem fiel, confiável, que pegou as 2 cartas e deu o destino correto para elas. E aí eu fico pensando, puxa vida, mas eu posso ser como Tíquico. Se você me der uma missão como essa, eu posso fazer. E Deus está usando no seu poder, na sua glória, gente assim, né?
Um outro momento na vida de Tíquico é quando a igreja manda uma oferta, e naquele tempo não tem dinheiro, né? O melhor, banco, né, para poder fazer movimento do dinheiro sem você levar fisicamente o dinheiro. O perigo que era isso. E o perigo, bandidos e tudo mais e tal. E deram um saco de dinheiro para ele. Ó, isso aqui é oferta missionária, você tem que levar para os missionários. E esse homem sai carregando, pega navio, pega montaduras, né, pega outros veículos da época para fazer uma viagem de milhares de quilômetros para chegar com aquele dinheiro naquele lugar, porque ele era uma pessoa confiável, que as pessoas diziam, pode dar na mão de Tíquico, porque vai chegar lá. Então, assim, às vezes a gente imagina que isso não tem tanto valor, mas a palavra de Deus vai nos dizer que tem muito valor. Quando chega a hora em que Paulo está sendo, vamos dizer assim, vem as profecias de que ele vai ser preso, e ele está no meio de uma missão. E ele diz, olha, faço parte do time e eu vou com você para a cadeia. E aí você diz, puxa, que cara é esse que vai para a cadeia com o amigo, né? Com parte do time dele. E isso me faz lembrar a história de uma missionária da nossa igreja. Podia até ter escrito isso no livro, eu não pus, né? Opa, ainda dá tempo. A história... É importante atenção. lembrar também que o pastor cita alguns personagens bíblicos, pouco citados nas escrituras, mas ele também fala de muita gente que passou por essa vida. Gente, ó. Isso me faz lembrar de uma missionária nossa, que foi missionária na Turquia, e ela foi presa porque estava distribuindo Bíblias, junto com uma outra moça, que era da Coreia do Sul. E lá, um país muçulmano, 2 mulheres presas por causa da fé, e muita gente no mundo inteiro preocupados com ela. E daí Deus prepara um homem, que eu não sei o nome dele, que era embaixador da Coreia na Turquia, cristão. Uau. E ele então diz, ele faz como Tíquico. Ele pega uma cadeira, vai para a cela, do lado de fora da cela, coloca a cadeira do lado e diz, eu vou ficar aqui com a minha cidadã, mas com a outra irmã, que era a nossa missionária, até que vocês resolvam a situação dela. E não sai da porta da cadeia, da porta da cela, enquanto a situação delas não tivesse sido resolvida. Eu fico pensando, louvado seja Deus por aquele irmão que teve a sensibilidade de estar lá e dizer, Deus me colocou aqui para proteger esses missionários. E como cristão e como embaixador estava fazendo aquilo naquela hora. Então a gente fica pensando, será que a gente estaria disposto a passar uma noite inteira na cadeia, junto com o outro, para dizer, eu estou aqui em nome de Jesus para abençoar a tua vida? E eu penso assim, eu posso ser como Tíquico, se eu tiver essa visão de que eu faço parte do time de Deus, eu estou aqui para servir a Deus e para honrar aqueles que o Senhor quer que eu abençoe com a minha vida. Né? Amém. Você sabe que, lendo, né, o material, eu deparei com vários personagens ali. Um deles está no capítulo 6, a serva de Naamã. Então, alguém que aprende a reconhecer papéis, aceita ser coadjuvante na história, porque ela entra, faz um comentário e sai. Alguém que tem uma caminhada de fé, o Senhor mesmo destaca que uma das qualidades dela é alguém que tem uma caminhada de fé. Graciosidade, porque ela é uma serva. É uma escrava. Uma escrava, exatamente. Escrava de guerra. E poderia ver Naamã agora apodrecer em sua lepra, ela se compadece dele. Olha, tem um profeta na minha terra que pode lhe ajudar. Mas o que me chama a atenção é a ideia do anonimato, como o senhor destacou. Quem ela é? Ela não recebe nem nome, ela é uma escrava. É uma escrava. Pessoas simples, feitos grandiosos, precisam se acostumar com o anonimato? Eu acho que o anonimato ele é coadjuvante da história. Eu acho que o que a gente está tentando mostrar não quer dizer que a pessoa sempre vai ser anônima. Tem vários que os nomes aparecem. Mas o que eu queria colocar com algumas pessoas cujo nome não aparece é que, às vezes,
a gente vai passar pela história de alguém e talvez a pessoa não saiba nem o nome, mas a gente não pode imaginar o significado daquilo. Então, me lembrei aqui de uma outra história que não é bíblica, de uma senhora que estava num processo de conversão e passa uma tarde inteira orando por uma situação familiar, chorando na presença de Deus. E ela tinha um horário no cabeleireiro. Então ela sai de casa para ir para o cabeleireiro. E ela está andando ainda, pensando naquilo, será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus ouviu? E quando passa uma jovem por ela, mais rápido do que ela, porque ela era uma pessoa idosa, e vai até a esquina e volta. E quando volta, chega para ela e diz assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas e Ele já começou a agir na sua família. Virou as costas e foi embora. Meu Deus. E aquela senhora, ela chegou no nosso grupo de estudo bíblico, na nossa célula de noite, esfuziante, e disse, eu não sei quem é aquela mulher, eu não sei o nome dela, eu não sei nada, mas ela me falou tudo o que eu precisava ouvir enquanto eu caminhava para o cabeleireiro. Uau. Então, assim, tem momentos na nossa vida que o nosso nome não importa. Se nós seremos lembrados pelo nome ou não, mas a marca de Deus vai ficar na vida de alguém, simplesmente porque a gente fez o que Deus mandou fazer. E o importante não é o nome ou não, o importante é que Deus está sendo glorificado através da nossa vida. Uau. Você que está nos acompanhando, quem foram as pessoas anônimas na sua vida Uau! que cooperaram com você? Dá para pensar, eu estou lembrando de algumas aqui. Pastor, Sim. pessoas anônimas que criaram esquinas na sua vida. Eu acho que todos nós temos marcas, né, de pessoas assim, né? Eu me lembro de um jovem que me levou a Jesus, eu não sei nem o nome dele, né? Ele estava sentado num sofá como esse aqui, numa reunião na casa de pessoa, de um outro jovem, e eu estava lá, de 12 anos de idade, não era nem jovem, era criança, e ele começou a falar que Deus falava com ele, contar a sua experiência. Eu não sei o nome dele, eu não sei quem ele é, eu nunca mais o encontrei, mas aquele testemunho fez diferença na minha vida. Foi a grande esquina da minha vida. E aí, Jennifer, você? Eu estou pensando, pastor, na relevância do momento que o Pessoas Simples, Feitos Grandiosos está chegando. Porque nós estamos em um momento de rede social, onde todo mundo quer likes, tem muitos influencers, né? E aqueles que não têm essa disposição para ter sua rede social, talvez se sinta menos na vida, na igreja, no ministério. E o Pessoas Simples está chegando nesse momento para trazer esse alerta e nos lembrar que é importante todo mundo ali no seu papel, nos bastidores. Quantos congressos não acontecem, né, pastor? De pessoas que não estão lá na frente, mas que trabalham formiguinha, que se elas não fizessem, simplesmente o congresso não acontecia. Não ia acontecer de jeito nenhum. E a gente vê a bênção de Deus levantar tanta gente assim, e inclusive manter essas pessoas sem nome, se é que a gente pode dizer assim, na Bíblia. Só para lembrar para a gente que cada vez que você é anônimo, você não está esquecido de Deus, porque a Bíblia diz que se você der um copo de água, Amém, não é, para aquele que está fazendo a obra de Deus, você tem o mesmo galardão, o mesmo prêmio daquele que está fazendo a obra de Deus, porque você também está fazendo a obra de Deus. E o propósito desse livro foi despertar a gente para isso. Que o sucesso é medido de maneira diferente no reino de Deus. O sucesso é medido na intensidade da nossa obediência e compromisso com o Senhor. E aí Ele mede o sucesso, Ele mede o prêmio, Ele mede o valor, Ele mede a relevância, Ele mede o feito. E é por isso que o título é esse, né? Pessoas Simples, Feitos Grandiosos, e eu diria até extraordinários. Altamir, eu estou me lembrando de um outro personagem bíblico que o pastor cita aqui no livro também, que me chamou muita atenção
Epáfras. E o senhor conta, pastor, que houve um homem de Deus que passou na sua vida e lhe perguntou: quem ora pelo senhor? E ali o senhor despertou para algo. O senhor pode compartilhar com a gente? Eu estava fazendo um curso e essa pessoa, um professor, né, ele comentou, né, sobre a importância de a gente ter uma rede de intercessão, pessoas que orem por nós. E ele perguntou exatamente isso: quem ora por você? E eu falei: eu sei que minha mãe ora por mim, minha avó ora por mim, eu sei que minha esposa ora por mim, e parei. Né? Quem mais está orando? E como é que você pode levar um ministério, né, ser um pastor de milhares de pessoas, se você não tem gente que está orando por você? E aí então um movimento de oração nasceu em função dessa palavra, e os meus intercessores pessoais também nasceram em função dessa palavra. E ao longo do meu ministério eu tenho sido tão abençoado por gente que ora, né? Não estão na frente dos holofotes, nem do palco da igreja, nem no púlpito, simplesmente estão lá, intercedendo, às vezes tratando o coração, às vezes por uma revelação divina, se é que eu posso dizer assim, fazem as perguntas mais desconcertantes na hora que você precisa daquelas perguntas. Outras vezes simplesmente chegam para nos abraçar e chorar com a gente nos momentos mais difíceis. Então a gente precisa de pessoas como Epáfras, né? Gente que seja intercessor. E o interessante é que aquele amigo falou: você pode contar pelo menos em 5 dedos da mão quem são os que oram por você? E eu não consegui passar do 3º dedo, né? E percebi que estava num ciclo tão fechado que eu precisava expandir esse ciclo também. Hoje o senhor tem um grupo de intercessores, Tem, sim. O senhor tem encontro semanal com eles. Sim. Eu tenho que confessar que essas últimas viagens têm atrapalhado o meu encontro semanal, mas eles são pessoas maravilhosas que têm me socorrido, me amado, e têm me suportado, se é que eu posso dizer assim, no sentido de ser aquele que sustenta, né, nos momentos mais diversos da minha vida. Amém, amém. O seu ministério, o senhor sentiu essa diferença, pastor, antes desse momento e agora? Eu diria assim, que quando você você entende o poder da intercessão, o valor da intercessão, você começa a perceber coisas diferentes. Por exemplo, quando você vai pregar num lugar que você sabe que forças do inimigo estão trabalhando. Toda vez que você vai pregar, forças do inimigo estão trabalhando para que as pessoas não entendam a mensagem do Evangelho. Mas há lugares em especial que você sente que a batalha é mais intensa. Sim. Você tem uma força cultural, você tem uma maneira de pensar, de agir, assim por diante. E aí então você vê o poder da intercessão, que começam a acontecer coisas que as próprias pessoas daquele local dizem: eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E aí você olha para cima e diz: eu estou entendendo. Tem aqui uma força aérea tremenda agindo aqui das orações do povo de Deus. Tem um livrinho maravilhoso, pena que não existe mais, está esgotado há muitos anos. Eu sei que Deus responde às orações, de Rosalind Godeford. Eu acho tremendo, é a história de uma missionária na China, e ela começa a dizer do poder da intercessão. E ela conta um fato que eu acho tremendo, maravilhoso, que eles estavam sofrendo demais para aprender a língua chinesa e pregar em chinês. Chinês não é fácil de aprender, eles estavam sofrendo com isso. Eles eram missionários do Canadá na China. E um dia eles recebem uma carta. Naquele tempo não tinha e-mail, nada disso, era uma carta, levou meses para chegar. E nessa carta era um grupo de intercessão deles no Canadá. E eles escreveram assim: hoje nós tivemos uma experiência grandiosa no nosso tempo de intercessão por vocês. E nós queríamos saber
o que aconteceu, porque cremos que Deus fez algo novo no ministério de vocês. E aí eles pegaram um diário, porque as cartas levavam 3 meses para chegar, 4 meses, então eles ficaram no diário para ver o que tinha acontecido naquele dia, e inclusive naquela hora que eles tinham marcado. E foi naquele dia que o esposo da Rosalind conseguiu pela primeira vez pregar ser entendido em chinês e haver conversões em chinês. E eles disseram, Deus abriu a nossa boca, abriu a nossa língua, porque tinha um povo que orava por nós. Uau. Quando a gente entende o poder da intercessão, a gente vai querer ter muitos Epáfras do lado da gente. É verdade, é verdade. Você tem intercessor, Altamir? Tenho, eu estava fazendo as contas aqui já. Você passa, né? Eu hoje posso reconhecer aqui, inclusive, que eu e minha família somos abençoados. Porque pensando, eu enchi aqui as 2 mãos. Aleluia. De pessoas que oram por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos. Pessoas que, como Epáfras, lembrando aqui do que o senhor escreveu, elas têm o coração voltado para pessoas. Exato. E aí a gente aprende esses 2 lados. Eu preciso de Epáfras, mas eu também preciso ser um Epáfras na vida de alguém. Porque isso é uma via de mão dupla, não é? Porque às vezes a gente é meio egoísta, a gente quer ter os intercessores da gente, mas será que eu estou disposto a gastar tempo, não é? Na presença de Deus a favor de pessoas, né? Então isso é um grande desafio de fé para cada um de nós. Mas aqui a conversa está bem agradável, né? Só que acho, mas né? tem um capítulo, eu sou suspeito mas tem um capítulo ali que o título dele, até que se prove o contrário, né? Sobre ajudarmos a levar a cruz. Vai que o senhor muda, né? Até o final aí, da correção, mas fiquei pensando, um tipo de trabalho a contragosto. É verdade. Uma coisa, assim, a oração, eu entendo, me corrija, né, pastor, se eu estiver errado, algumas vezes parece que nem sempre nós oramos com gosto, né? Algumas vezes nós vamos orar pela necessidade da oração. E aquela luta no momento da oração, nossa mente vai longe, nosso coração vai longe, aí você tem que voltar, Senhor, me traz de volta. Aí continua orando, de repente você se distrai, tem que voltar. Então tem uma luta na oração. Mas nesse capítulo especificamente, o senhor está tratando essa ideia do trabalho de bastidor, talvez. Compulsório. Compulsório, meio que é contragosto. Obrigação. Ninguém carrega a cruz voluntariamente, a não ser Jesus, né? Você imagina Simão Sirineu voltando. Tá cansado do trabalho, foi avaliar um campo, vai saber o que, né? Isso. E agora, peraí, o que eu tenho que fazer aqui? E aí Simão Sirineu é interessante porque ele é obrigado pelos soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. E parece uma coisa tão assim estúpida, né? Tão sem sentido. Só que Deus usa esse tempo de carregar a cruz para a conversão dele, e por causa da conversão dele, os filhos dele se convertem e eles se tornam líderes da igreja cristã depois desse evento. E aí a gente vai aprender com esse homem que às vezes situações que a gente passa, que talvez não sejam as mais agradáveis, Deus usa para nos abençoar, para abrir os nossos olhos, para fazer a gente enxergar tantas coisas. E que às vezes a gente está reclamando de carregar a cruz, não é? Quando na verdade aquele evento na história de Simão Sirineu, de Alexandre e Rufo, que estão lá, são os filhos dele, é um fato tão forte que a igreja toda de Cristo, da sua época, os conhecia, porque eles mudaram a perspectiva. Aquele dia não foi o dia de carregar qualquer cruz, mas foi o dia do privilégio de ajudar Jesus a cumprir a missão salvadora de toda a humanidade. E aí, quando muda a perspectiva da nossa cruz, muda o sentido da luta, do sofrimento e assim vai. A tristeza de carregar a cruz termina quando a gente entende que existem propósitos maiores do que simplesmente o cansaço, a vergonha de carregar uma cruz
junto com Jesus. E aí a nossa vida muda de perspectiva. E gente simples pode ser chamada por Deus para participar de projetos grandiosos que a gente pode ver inicialmente como algo tão pesado, tão difícil, mas que muda a história, muda o ano, antes de Cristo e depois de Cristo, que muda a vida de pessoas e que a gente pode tomar parte disso, ainda que seja só um pouquinho. E é disso que a gente fala, nós podemos ser pessoas que vão entender, até no meio do sofrimento, o valor de ser bênção em qualquer circunstância. Eu, lembrando aqui do texto, dá para ver um link claro aí com Simeão e Ana. Lembra dessa passagem, Jennifer? Que o pastor está escrevendo sobre tenha esperança, como Simeão e Ana, mas tem uma página que ele fala assim que as pessoas que têm esperança, elas estão vendo aquilo que Deus está vendo, estão tendo uma perspectiva diferente. A ideia de que você ser um guardião da esperança está relacionado a uma mudança de perspectiva ou ao menos de ter perspectiva. Eu acho tremendo, né? Porque 2 velhinhos na porta do templo e eles são levados justamente naquele dia e naquela hora em que Jesus, menino ainda, criança, está sendo apresentado, bebê ainda, estava sendo apresentado no templo para cumprir os preceitos judaicos. E ali naquele momento Deus cumpre a promessa que tinha feito a eles, que eles não morreriam sem ver, né, o Messias chegar. E eles tomam aquela criança nos braços, cheios do Espírito Santo, e eles veem o que ninguém mais vê. Todo mundo está vendo uma criança e eles veem o Messias. Né? Então é muito legal a gente perceber que a nossa visão do mundo e da vida muda de perspectiva quando a fé, a esperança e o amor fazem parte da nossa história. A gente faz uma releitura de tudo. Eu posso, que nem ontem, pegar só uma pá e enfiar na terra e só ver terra e pá. Ou eu posso antever pessoas que vão passar pelo centro de restauração lá da Johnny and Friends, paraplégicos, tetraplégicos, surdos, cegos, sendo treinados, conseguindo um lugar de emprego na sociedade e alcançando graça em Cristo Jesus. Ou eu posso só ver pá e terra. Eu prefiro ver o que ninguém viu, porque eu vou trabalhar para alcançar esse sonho, essa visão. E pela graça de Deus, já vi muitas vezes sonhos e visões virarem realidade. Uau! E quantas pessoas estão inquietas porque não estão entendendo o trabalhar de Deus naquele momento. Mas às vezes estão vendo só a pá e a terra ali, está difícil, está pesado, mas Deus com o seu olhar. Olha, nem que falar para você, porque nesse projeto que a gente está falando, tivemos que fazer 8 vezes o projeto, brigar com autarquias, levou quase um ano para sair a licença de construção. E a gente disse, Senhor, o que é que está acontecendo? Mas não vou desanimar, não. O Senhor vai nos dar vitória, em nome de Jesus. Amém, porque o Messias está nascendo, né, pastor? Já nasceu, está aqui, eu estou vendo aqui. E ele diz, já estou pronto para ir para o céu, já vi o Messias, só vi um bebê. É verdade, é verdade. Agora, o pastor conta também pessoas simples, feitos grandiosos, algo que, uau, eu parei um pouquinho, respirei ali, eu nunca tinha pensado nisso. Investir em missões como Áquila e Priscila. E eu não tinha parado para pensar, pastor, a gente sempre está na igreja, a gente pode até apoiar missões, pensar que alguém está no campo missionário, mas os bastidores de um missionário, eu nunca parei para pensar um missionário quando está voltando para o seu país, simplesmente, às vezes ele não tem para onde voltar. Ele vai voltar para onde se ele não tem mais casa? E a gente não pensa nisso. É incrível isso, né? São 2 coisas que são tão fortes na vida do missionário, né? Primeiro, quando ele volta, algumas coisas. Quando ele volta, ele congelou na mente dele a igreja que o mandou. E quando ele chega, é uma outra igreja. E aí ele olha e diz,
qual é o meu lugar aqui? Tá? E como é importante ter uma família que seja como Áquila e Priscila, diz, vem aqui, você tem lugar aqui, né? Quando ele chega, não tem casa, então ele vai visitar a mãe, o pai, vai visitar mas ele fica às vezes 2, 3 meses, e aí? Né? E como é bom saber que existem outros espaços que estão preparados para receber esse missionário. Ou, como aconteceu com Paulo, às vezes chega derrotado, né? Eu preguei o mais poderoso sermão que eu imaginava que tinha pregado e ninguém se converteu. Meia dúzia de pessoas chegaram lá e disseram, chega lá, tá bom, obrigado, tchau, vai embora daqui, que você está perturbando a gente. E você chega dizendo, puxa, será que eu sou tão bom missionário assim? E que bom que tem a casa de um Áquila e Priscila para dizer, seja bem-vindo, restaura suas feridas, porque aqui vai nascer outro projeto e outra missão. Então Deus tem coisas tão preciosas e a gente pensa que às vezes o que a gente pode fazer é simplesmente dar uma oferta. A oferta é o mais fácil de se fazer. Né? A oferta, às vezes, até por desencargo de consciência, você vai lá, mete a mão no bolso e pronto. Mas você dá a sua casa, dá a sua vida, dá o seu relacionamento, cuidar do coração, cuidar da alma de pessoas que estão lá na ponta de lança. Eu conversava com um pastor já antigo e ele disse assim, chorando, na porta de uma igreja onde preguei, ele dizia assim, eu estou aqui há tantos anos e ninguém sabe que eu e minha esposa cantamos e estamos colocando mais de 40 hinos, né, à disposição no YouTube e tal. Alguns não conhecem o que a gente faz, o que a gente vive, o que a gente fala. E ele estava há 40 anos como membro de uma mesma igreja. Eu fico pensando no missionário que às vezes chega depois de 40 anos de trabalho. E qual é o lugar dele, né, na igreja que o enviou? Deveria ser um lugar de honra, né? Mas nem sempre é. É verdade, é verdade. E Áquila e Priscila, eles abraçaram a missão de Paulo, né, pastor? Eles eram empresários Sim. na época ali que ajudaram muito a vida de Paulo, que não seria a mesma, o ministério dele, sem o apoio dessas duas pessoas. Botaram junto, trabalharam juntos e quando chegou a hora de parar de trabalhar, continuaram juntos na missão, porque aí Paulo começou a desenvolver a igreja de Corinto e aí não podia mais fazer tendas, não dava tempo e ele continuou a obra. Mas o Senhor estava lá usando a vida de Áquila e Priscila. Que bom seria se toda a igreja fosse feita de pessoas que apoiam missões como Áquila e Priscila. Uau, Essa amém. é a característica que o Senhor dá deles no livro, né? Apoiadores, amigos, Isso. comprometidos. Pastor, você tem os seus apoiadores? Olha, graças a Deus, louvado seja Deus, né? Deus prepara, Deus é tão bom, né? Porque às vezes na vida ministerial você conhece muita gente, você fala com muita gente. Imagino. Você tem vários conhecidos, né? Uhum. Mas você tem um grupo, graças a Deus, seleto às vezes, de pessoas que são amigos íntimos, que estão com a gente toda hora, que estão dispostos a abençoar em momentos que você precisa. E às vezes nem sabe pedir. Então, de repente, eles aparecem. Porque eles são tão íntimos que você não precisa nem pedir. Eles chegam, né? E eu tenho, graças a Deus, lembro de vários deles. Um deles é meu vizinho, Dr. William Feres e Ruth. Eles moram no 6º andar, eu no 4º, né? E eu sou um cara bem reservado, mas ele é bênção, porque às vezes fura a minha reserva e me abençoa. Estou descendo aí. Olha, né? que benção. E outras vezes diz, sobe aqui, né? Olha, E é tão que gostoso, gostoso. porque
são gestos, né, tão carinhosos. Ontem mesmo ele me ligou, eu estava indo lá para Campo Largo, e ele me ligou e disse assim: ouvi o seu sermão que você pregou no Rio de Janeiro, né? E quero te dizer que fui abençoado. Puxa vida, ele não precisava fazer isso, né? Mas esse tipo de gente, eles cuidam do coração da gente. Cuidam do coração, abraçam a gente. Eu acho que esse é o grande lance, se eu posso usar esse termo aqui, do livro Pessoas Simples, Feitos Grandiosos. Trata de pessoas. Não é uma coisa impessoal, não é algo distante, mas, como diz o cantor Gerson Borges, as coisas da vida, a vida das coisas, né? Ali, a poesia, no dia a dia, a relação, a interação, como está próximo. Por exemplo, aqui a gente está falando de amizade, a gente está falando de apoio. Nós temos muitas ferramentas que podem nos ajudar hoje mais do que no passado. Essa interação online, por exemplo. Não importa muito mais hoje em que local do mundo você está, é verdade. A distância ela é encurtada. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, essa tecnologia ela toma o lugar das pessoas. Quando você pensa numa pandemia que nós vivemos recentemente, o distanciamento das relações, o distanciamento das realidades das pessoas se tornou algo confortável para a gente. Eu digo assim, como curitibano, pastor, desculpa, até porque o curitibano ele é meio assim, né? Estou confortável. Na dele, dele. Não é mal educado, sou só uma pessoa reservada. Eu sou uma pessoa reservada, então por isso que é benção ter uma pessoa que sobe aqui. Ou eu estou descendo aí, né? Porque às vezes, pela própria cultura, ou até pela criação da gente, a gente constrói os muros bem altos, né? E Deus precisa usar pessoas que nos ajudem a construir pontes, né? Construir muros, às vezes atrapalha os relacionamentos. E nós precisamos aprender a construir pontes. E não é tão fácil construir pontes, né? Porque a gente tem que criar as bases de um lado e do outro do muro. E a gente vai ter que se esforçar para isso. Mas Deus usa pessoas simples, mas que fazem feitos grandiosos, construindo pontes onde só tem muros. Eu acredito que depois dessa nossa conversa aqui, pastor, as pessoas vão ficar com mais vontade de ser pessoas simples do que as extraordinárias. Não, eu acho que tem lugar para as duas, né? Eu acho assim que em dados momentos você é a pessoa simples. Em outros momentos o Senhor vai dizer, vou te dar isso aqui e vou te deixar um legado. Então, a própria pessoa simples pode ser extraordinária dependendo do contexto e da situação. É verdade, né? É verdade. Mas, Jennifer, analisando o livro do pastor, o ser pessoas simples também é um trabalho árduo. Por exemplo, capítulo 10, leve seus amigos a Cristo. O Senhor usou uma expressão que me chamou a atenção. Pessoas que enfrentam a realidade. Aqueles amigos que estão levando o paralítico até Jesus, eles precisam enfrentar a dificuldade de chegar até Jesus, a dificuldade que as pessoas têm de se aproximar do Senhor, daquele que pode de fato curá-las. Eu não sei, talvez o pastor aqui pode ajudar a gente com isso. Quando a gente olha para o seu ministério, para toda a sua história, a gente percebe que certamente, talvez nos últimos anos principalmente, o seu trabalho não é um trabalho de bastidores. Deve ter muito trabalho de bastidor. Mas o seu trabalho é um trabalho de palco, no sentido não de show, né, mas de estar à frente, estar aparecendo, tem uma imagem, tem um significado público, a dificuldade que isso deve representar para o seu coração também como um servo de Deus, a tentação do assédio, da glória, da fama e tudo mais. Mas quando a gente pensa em ser uma pessoa simples, você também tem essas barreiras, essas dificuldades. O senhor pode falar um pouco sobre isso, pastor? Talvez as dificuldades dos dois lados, daqueles que estão em evidência, debaixo de grande luz, e aqueles que estão atrás dos palcos, porque parece que ser uma pessoa simples é um trabalho mais tranquilo, né? E na verdade, eu desconfio um pouco disso.
Olha, tem os dois lados da questão, né? Você ser uma pessoa pública, vamos colocar nesse contexto, te faz fazer coisas que uma pessoa simples não precisaria fazer, como, por exemplo, o ano passado, chegar diante da igreja inteira, né, com a televisão transmitindo e dizendo: eu estou noivo, se vocês me encontrarem com uma pessoa aí andando pela rua, é porque eu estou noivo, vou me casar em dezembro. E aí você tem que dar satisfação para não só 18 mil, 120 mil, mas sei lá quantas pessoas. Então, uma pessoa simples não precisa fazer isso em público, né? Pode fazer isso na intimidade da sua casa, com seus familiares, e acabou. E eu me lembro que eu termino falando: ufa, falei, né? Porque é um peso. Então, você tem um lado, que é um lado, vamos dizer assim, da exposição, né? Da tua privacidade, né? Ela existe e não existe. Mas, de outro lado, o ser pessoa simples também envolve um sacrifício de se doar em favor de outros. Eu acho que os 4 amigos ali que levaram a maca e o paralítico, que enfrentaram todas as dificuldades, eles ilustram milhares e milhares de pessoas que estão nos bastidores enfrentando as dificuldades mais intensas. Por exemplo, a gente tem uma equipe aqui trabalhando de gravação e nós fazemos aqui o programa ao vivo, está o Moisés com a gente aqui, não é? O André geralmente está conosco, o Junão que está aqui, e a gente está ao vivo, todos voluntários aqui nos ajudando. E, de repente, dá um problema e a gente vê que está um movimento danado, porque eles estão lá querendo, porque o programa está no ar, está andando, e eles estão lá resolvendo o som, e isso e aquilo. Eles são os 4 amigos que levam a gente até vocês aí sempre, né? A gente vai encontrar na igreja, quando tudo funciona maravilhosamente bem, ninguém percebe que tem um cara lá que chegou 7h30 da manhã para ligar o som, para passar o som, para instalar os microfones. E se você não vê nenhum apito, você nem sabe que ele está lá. Não é? O pessoal que está lá na recepção chegou tantas horas antes para se preparar. O pessoal do Ministério de Oração, eu chego com o meu carro para pregar, o pessoal do Ministério de Oração está lá na minha garagem, né? E orando pela minha vida, pelo culto, por aquilo que vai acontecer. Uau. Às vezes, no frio de Curitiba, porque não tem sala para eles, então eles estão lá na garagem, estão lá no frio, mas estão lá orando pela gente. Então tem tanta gente simples fazendo tanta coisa linda, de uma maneira sacrificial. E se o Evangelho chega a tantos lugares, é por causa de gente simples em tantos lugares do mundo, cumprindo o seu papel e a missão de levar pessoas até os pés do Senhor Jesus. Uau. Né? Olha, posso dar uma dica aqui? Sim. Tem uma missão que eu faço parte, chama Touching Peace. E essa missão vai lançar no dia 30 de setembro um grande movimento de aconselhamento e oração. E nós precisamos de voluntários, porque no dia 30 de setembro, 24 horas, a gente vai estar com uma grande plataforma aqui no Brasil só para ouvir pessoas e orar por pessoas e aconselhar pessoas. Nós precisamos de voluntários. Nós precisamos da gente simples que carrega a maca. Você quer ser um deles? Então entra aí no site Touch Peace e se inscreva para do dia 30 de setembro. Eu vou estar lá e você também. Eu quero estar ouvindo pessoas e orando por pessoas através da internet, no mundo todo de fala portuguesa. Gente simples. Uau! Pastor Pascoal, o senhor tem mais de 10 livros publicados pela AD Santos Editora. Eu já perdi a conta. Já perdeu? Porque alguns estão esgotados, o André reeditou, então a gente precisa conversar. Entendi. Opa, essa conversa está mudando de rumo aqui. Agora, pastor, como nasce o livro ali para o senhor? O senhor pensa... É algo que nasce ali, primeiro trabalha no seu coração, ou o senhor já pensa nas pessoas que serão abençoadas, lendo aquela obra que Deus está colocando no seu coração para escrever?
Olha, tem que confessar que escrever não é meu primeiro dom, tá? Então, todo livro nasceu a forceps. Uma cesárea. Foi puxado, arrancado. E algumas pessoas foram muito significativas no processo de transformar algumas palavras minhas e alguns ensinos que já havia colocado em livros, né? Eu acho que o livro que eu mais amo, que eu mais gosto, foi aquele que eu trabalhei intencionalmente para escrever, que foram as orações que Deus gostaria de ouvir. Foi o primeiro livro. Os demais, eu confesso que foi assim um grande trabalho de equipe para me ajudar a colocar coisas que eram relevantes na mão das pessoas, né? E durante o tempo, né, a Cleide foi uma pessoa tremendamente incentivadora. Algumas vezes ela me atropelava, ela escrevia, né, pegava o meu material e dizia, se você não resolver, eu vou publicar desse jeito. E eu dizia, você não pode fazer isso, mas ela fazia, né, e graças a Deus por ela. A Marli Iacomini também, uma outra pessoa maravilhosa, a Eli, a Marli Iacomini, que me ajudou nesse material, fazendo um trabalho que eu detesto, né, que é transformar a linguagem falada em linguagem escrita. A minha filha, a Kelly, em outros materiais, me ajudou profundamente. Então, assim, graças a Deus por essa gente, né, que me incentiva. Às vezes eu tenho a vontade, eu digo, esse aqui ficaria um bom material para o livro. Mas quando eu penso no que significa transformar aquilo para fazer o livro, eu digo, acho que eu vou deixar para o ano que vem. Mas aí entram essas pessoas maravilhosas que me ajudam e aí as coisas vão tomando forma e rumo. E eu confesso que hoje, né, nessa mudança, né, que entreguei o Ministério da PIB em março, eu até estou gostando da ideia de começar a publicar mais. Então eu estou aqui já pensando no próximo, né? Esse já está pronto e eu já estou pensando que o próximo será, se Deus quiser, Os Desqualificados. Uau. Então isso já está na cabeça, mas deixa para depois. Olha Isso a dica, olha a dica. Isso aí é a segunda temporada aqui, meu. Estou entendendo que logo teremos um novo podcast. Uau! E qual a sua expectativa, pastor, quando o seu livro chegar na mão do leitor? O que o senhor espera? O que eu entendo é que a literatura escrita, né, seja ela na forma de papel ou outro veículo, né, que hoje tem vários veículos, o audiobook, o e-book, assim por diante, ele é uma ferramenta maravilhosa para que determinados ensinos eles não se percam. O que você fala, né, ainda que você tenha hoje o YouTube, que é um grande acervo, né, ali que guarda a memória de muita coisa, o que você fala passa, né, mas o que está escrito nesses vários modelos e formatos, ele se torna material de pesquisa, ele se torna material de enlevo espiritual, ele se torna uma ferramenta de evangelização de quem não está intencionalmente buscando, mas que recebe um presente. Então muitos livros são doados para pessoas e você chega a lugares que você não chegaria. E eu vejo a produção dos livros como uma ferramenta grandiosa de Deus, de missão, seja ela para edificação, para conversão e assim por diante. Quando você lê, por exemplo, um livro como esse, né, que fala de gente simples e conta tantas histórias, tantos testemunhos, eu tenho certeza que alguém vai dizer, opa, estou me identificando aqui com alguém aqui. E aí Deus pode usar isso para a glória dele, né? Ou quando você pega, né, o Nada Me Faltará, que é outro livro da editora, eu acho que também está esgotado, mas tudo bem, está na fila, né, e a gente costuma dar muito nos hospitais,
né? Então é um livrinho fininho, pequenininho, né? E eu amo esses livrinhos pequenininhos, porque a pessoa às vezes não tem coragem de ler um livro grandão, né? Mas você pega aquele pequenininho num hospital, você lê aquilo naquele dia, né? E você dizer, olha, você tem um pastor que se importa com você. Então, eu acho que essa ferramenta é um instrumento de graça que a gente vai fazendo chegar a palavra de maneiras diferentes ao coração das pessoas. Uau! Altamir, Pessoas Simples, Feitos Grandiosos vai estar disponível em e-book. A gente vai ter aí um momento de distribuição, né? A gente está lançando uns spoilers aí nas redes sociais. Isso. E o pessoal pode aproveitar, aquele que não é mais adepto ao papel, né, pastor? Tem alguém que gosta de papel, mas tem aqueles que não são mais. Pessoas Simples vai estar disponível. Deixa eu aproveitar que o André está aqui. Trabalho de bastidor. O André está aqui. Eu quero dizer assim que o Nada Me Faltará, o e-book dele tá, o e-book não, o audiobook dele está todo gravado. Porque quando a gente ia para um lugar que a pessoa não podia ler, a gente mandava o áudio do livro para essas pessoas. E está prontinho aí, cara. Vamos soltar isso aí, né, nessa reedição do audiobook. Porque eu acho que é um livrinho assim, de leitura de algumas horas, né? E que chega a lugares assim, chega a pessoas de uma maneira tão preciosa. O testemunho de uma senhora que não conseguia ler por causa da sua enfermidade e a família me pediu, e aí nós gravamos aqui com o Morbeck, inclusive fez a gravação para a gente e a locução, e mandamos, e o efeito no coração daquela mulher foi tão precioso, a família ficou tão agradecida que a gente começou a passar o audiobook para outras pessoas. Não é porque o nosso grande intuito é que essa seja uma ferramenta de abençoar vidas, gente, de levar aquilo que é o mais importante, que é um Deus amoroso, cheio de graça, que se preocupa conosco e quer trabalhar transformação e bênção na nossa vida. É isso que a gente leva, essa é a mensagem desses livros. Amém, que benção, pastor. Pensando aqui, né, no processo de livros, por exemplo, quantas pessoas anônimas, pessoas talvez coadjuvantes, pessoas simples, viabilizam aquela obra que abençoa, que liberta, que cura, que traz esperança. E pensando em todos os capítulos do seu livro, e indo já quase para os nossos instantes finais aqui dessa conversa, mas vamos ver, antes de nós iniciarmos o podcast, eu fiz uma pergunta. O que o pessoal achava que era a linha que conectava cada um dos capítulos. E eu tenho uma tese aqui de uma linha que conecta todos esses personagens, todas as pessoas reais, não só as personagens bíblicas, mas também as pessoas reais, reais que eu digo do nosso tempo, né? Que Sim, o senhor está citando. Que eu cito como exemplo. Exatamente, as suas histórias. Todas elas têm uma linha que conecta elas. Qual é a sua tese? Agora minha tese. Não sou um entrevistado, mas... Mas agora eu fiquei curioso. Gente, aí eu estou sendo entrevistado pelo pastor Pascoal Ferragini. Não, mas agora eu fiquei curioso. Qual é a tese que você tem aí? Vamos ver. Percebo que todas elas possuem um tipo de ousadia. Uau. Ou uma loucura. Por exemplo, Raabe. Pendurar um cordão. Esconder espias. Tíquico se aventurando naquela configuração daquele mundo. Áquila e Priscila. Ou então Epáfras na intercessão, no seu coração voltado para pessoas. Ajudar a levar a cruz. Que loucura! Que história é essa de negar a si mesmo, como a serva de Naamã, por exemplo? Ou então a loucura de você pegar tudo o que você tem e achar que alguns pãezinhos e peixes vão alimentar uma multidão inteira. Ou a esperança de Simeão e Ana, que é um tipo de loucura, ou esperança, ou então, vamos falar assim, né, de ousadia do nosso tempo, onde quase tudo diz que não. Deus nos encoraja a prosseguir. Então eu vou aproveitar a sua dica aí, então vou dizer assim, na minha visão, o fio condutor do livro é que os feitos grandiosos acontecem porque existem pessoas
simples ou extraordinárias, tá? Que eu vou pegar agora o teu gancho, que tem a ousadia de servir centrado na vontade de Deus, tá? Uau, gente, que Então aí você se dispõe a servir, centrado na vontade de Deus. E para isso tem que ser ousado, porque às vezes Deus nos dá uns desafios que não são fáceis, como abrir o teto de uma casa sem permissão do dono. Quer dizer, eu vou furar o teto lá. O que você está fazendo aqui na minha casa? Vou atrapalhar uma palestra, aqui, um ensino. fazer. Então, assim, tem esse lado da ousadia, mas tem essa disponibilidade de servir centrado na vontade de Deus. E aí, quando a gente está fazendo isso, Deus se revela. E o grandioso é a revelação de Deus, é a ação de Deus. Não somos nós que construímos os feitos grandiosos. Deus se revela grandiosamente no meio da gente e através de pessoas simples. E isso se torna um feito grandioso. Então essa, para mim, é o fio condutor de todo o livro, né? E é um desafio, né? Assim, olha, qualquer pessoa pode ser instrumento de Deus para um feito grandioso, porque o grandioso é Deus, Ele que faz as coisas grandiosas. Desde que eu tenha a ousadia, pegar aqui, né, de servir centrado na vontade de Deus. Né? Tem ousadia, o nosso produtor chamado Cabelo, ele vai colocar essa frase aí, tem a ousadia de servir centrado na vontade de Deus. É isso aí. Que palavra para encerrar esse podcast, não? Eu gostei. Você gostou? Ah, amei. Eu amei. Poxa. Eu ficaria aqui mais alguns bons minutos aqui. Sim. Jennifer, Sim. traz suas considerações finais para a gente. O que você acha? Você é alguém centrada em servir na palavra de Deus? Você tem essa ousadia, Jennifer? Como é que está o seu coração? Olha, eu amo o bastidor do livro. É. Eu amo estar por trás da obra do autor, pastor. Aquele borrão que o senhor falou que chega, eu acho aquilo muito precioso. Ele colocou o coração ali, foi as primeiras palavras que chegaram ali. E dar aquele desenho final, aquela arte, colocar num texto agradável, apresentável, é muito especial. Eu amo essa parte de ser simples. Amo Opa, mesmo, acho muito preciosa essa parte. E eu tenho uma dica, né? As pessoas que estão amando essa conversa aqui,